Se você é um empresário centralizador e tem dificuldade de delegar por medo da equipe não fazer tão bem como você, contrate certo. GVR Mentoria. Exatamente no período que a gente mais cresceu. Então a gente saiu do faturamento aí de 240 mil, passamos de R$1 milhão com esse trabalho da GVR Mentoria. Premier na campanha Agora Vai. Aquele revestimento que você quer trocar, a cozinha para renovar, o reparo para ajustar, agora vai. Ofertas irresistíveis na Premier. Vem pra cá, Avenida 7 de Setembro, Petrolina. E é claro que uma identidade de marca nova pede também uma casa nova. É por isso que a Vale Design agora está nesse novo endereço, que também fica na Souza Filho, só que agora bem próximo à Codevasf, ao lado da caixa d'água da Compesa. Super fácil, aconchegante, onde eles podem estar te atendendo o cliente por hora marcada. Estamos aqui em mais um episódio do Meetcast e hoje o seu anfitrião sou eu, Rafael Rosendo, e hoje a gente está aqui com uma galera fantástica que veio para passar informações que realmente vai mudar a vida de todo mundo. Estamos aqui hoje com Lilian Kochiyama, Larissa Coelho, Gena Agra. Já gostaria de, antes de tudo, agradecer por estarem aqui. E a gente está entre amigos, vai ser um bate-papo bem bacana, pode acompanhar que tudo que a gente vai conversar aqui vai te trazer realmente uma mudança de vida muito grande. Hoje vamos falar sobre crença. Só que antes da gente iniciar, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, que é realmente quem possibilita acontecer esse programa. Agradecer a Revale, Real Invest, Runner Pizzaria, GVR Consultoria, Vale Design e hoje está aqui com a gente também o Instituto Lilian Kochiyama. Para a gente começar falar sobre crença, a gente sabe que não existe apenas um tipo de crença, são várias, né? E a gente tem aqui 3 especialistas que vão ajudar a gente a entender melhor como isso se desenvolve na nossa vida e como a gente também pode trabalhar isso na gente para poder melhorar como pessoa, na parte profissional. E aí, para poder a gente bater esse papo, começar esse bate-bola aqui, eu gostaria de começar dessa forma aqui, tá certo? Com Lilian. Lilian, especialista na parte de inteligência emocional, Gena Agra, na parte de inteligência financeira, e falando sobre crenças e como isso traz benefícios ou não para a saúde, Larissa Coelho. Lilian, para a galera que está em casa e ainda não sabe o que são crenças limitantes, como é que a gente pode definir o que é isso? De uma forma bem genérica também, né? Crença limitante é aquilo que a pessoa traz como verdade. E essa verdade a bloqueia e essa verdade a paralisa, trazendo junto a procrastinação, a autossabotagem. E tem uma crença que eu já vou começar falando sobre ela, a crença do desvalor. Nossa, essa crença é forte. Muitas e muitas pessoas, elas não valorizam a si mesmas. E por não valorizarem a si mesmas, elas aceitam qualquer migalhas. Qualquer migalhas. E aí a gente já parte a migalhas no sentido dos seus ganhos financeiros, a migalhas no sentido dos relacionamentos, seja ele conjugal, ou parental, ou de amizade. Então, somos valorosos. E essa é uma crença que a gente precisa trazer para dentro de nós todos os dias. E potencializarmos todos os dias. Eu tenho valor. Então, se você acredita que você não tem valor, essa crença está te paralisando, te bloqueando para avançar ainda mais em todas as áreas da vida. Como é que surge essa crença, essas crenças nas pessoas? Como é que se inicia a fincar ali no coração, na mente, na alma da pessoa? E como é que ela traz isso da infância até a fase adulta? É o que você falou.
tudo está lá, na sua criança. Na primeira e na segunda infância, isso é instalado. E é instalado através da convivência com pessoas. Tudo que ela viu, ouviu e sentiu. Então, isso vem do pai, vem da mãe, das pessoas que estão ali ao lado dessa criança. E principalmente as pessoas que essa criança confia. Então, dentro desse ambiente, ela vai adquirindo e absorvendo essas crenças. E até na convivência, de fato, com pessoas fora, seja um professor ou na igreja, com os pastores, os padres, na convivência como um todo. Então, é tudo que ela viu e tudo que ela ouviu gerou pensamento e sentimento. E gerou a crença. E principalmente quando ela é sobre forte impacto emocional. Aí sim, vira uma absoluta verdade e que dificilmente isso sai dela, e que a gente precisa trazer para a consciência e poder fazer com que ela perceba que de fato isso é uma crença de desvalor, uma crença de capacidade, uma crença de merecimento, enfim. A gente vai falar mais sobre crenças aqui com esses especialistas também, a gente vai poder aprofundar mais. Perfeito, isso acaba até desencadeando várias atitudes, várias decisões que a gente toma ao longo da vida que são inconscientes, a gente nem sabe, né? E isso afeta muito a saúde e a gente nem sabe o que é que está trazendo isso, né, Larissa? Quais são os principais sintomas que você vê no dia a dia, que vem de crenças que a gente nem sabe que existe, as pessoas querem tratar somente, às vezes, com remédio, né? Ao que pode ser tratado de outra forma. Exatamente. Essa questão da sua formação, né, da primeira e da segunda infância, como a doutora Lília pontuou. E as suas verdades, sejam elas construtivas ou destrutivas, né? A gente estava conversando antes de começar o podcast que existem crenças construtivas e destrutivas. Isso na questão da saúde integrativa, na epigenética, a gente pontua como interferência construtiva, interferência destrutiva, que o nome mais falado hoje na ciência moderna do século XXI é o sistema psico-neuro-imune-endócrino. Por que isso? O psico das nossas emoções. Do nosso ego, superego, como é que a gente se apresenta na sociedade, do nosso inconsciente. Essa psique, ela passa pelo nosso sistema nervoso central, que vai determinar o comportamento do nosso sistema imunológico e o nosso sistema endócrino, como que a gente se comporta na sociedade, vai refletir como minhas células se comportam, como o meu órgão vai trabalhar, e principalmente meu sistema de imunidade, que é a minha identidade, que fica aqui em cima do chakra cardíaco, que é o meu timo. Então, essa não valorização ou essa supervalorização, ela vai fortalecer ou ela vai enfraquecer o meu organismo como um todo, em milésimos de segundo. Isso é muito importante, a gente está pontuando essa relação direta das nossas emoções, da nossa mente, com todo o nosso sistema fisiológico. Por isso que eu costumo dizer que espiritualidade, mentalidade é fisiologia humana. Incrível, né? Sim, tá tudo conectado. Tenho certeza que quem tá em casa agora assistindo tá explodindo a mente da pessoa e abrindo para um mundo novo. Sim. A gente parou para bater um papo com Larissa no dia do seu aniversário, no dia do culto, e em 1 hora de conversa eu descobri um mundo que eu nem sabia que existia em relação à medicina e física quântica. E ali, Larissa já passou alguns documentários pra gente assistir, e realmente é um mundo novo que a gente ainda não conhece, que a gente pode se aprofundar, né? Isso. E aí isso também traz outros reveses na nossa vida. Além dessa parte de mentalidade, da parte da saúde, temos aqui a parte das decisões financeiras, que muitas vezes, Gena, isso eu aprendi contigo também, a gente tem decisões inconscientes que repetem padrões, às vezes, que a gente nem sabe que existem. E a pessoa pensa, vou ser pobre para a vida toda porque é assim e pronto. Ou então eu não sei como me comportar de outra forma. E não é assim, né? E aí dessas crenças que a gente acaba criando da infância até a fase adulta, como é que a gente pode entender melhor isso no lado financeiro, né? Que é a sua especialidade, né? Na verdade, é um conjunto de coisas, né? Vem a inteligência financeira, ela anda muito conectada, ou talvez ela não tem como viver sem a inteligência emocional, que na verdade o dinheiro ele é um comando. Então, a crença ela é gerada através da emoção. E aí vem depois a parte financeira. Né? A parte financeira ela vai vir no processo de consciência, brigando com o inconsciente da crença que foi lá da infância do emocional. Como Lília bem falou,
a crença, ela é uma autorrepetição que ou você viu, ouviu ou sentiu durante todo um processo. Ela não é feita. Ou ela pode ser até uma única conexão, se for um forte impacto, né, emocional. Mas caso não seja, por exemplo, uma coisa muito comum dentro do dinheiro é: isso não é para você. Isso é para o filho de fulano. Você não entendeu que nós não temos dinheiro? Isso é caro, isso é para rico. Então, às vezes, os pais falam isso de uma forma, às vezes estão com raiva, ou às vezes estão sem paciência, e isso vai entrando no ouvido da criança. E ela vai criando o desvalor, como Lília também falou, que está dentro do emocional e está dentro do financeiro. É tudo muito conectado, né? E aí você cresce, e aí você diz: você não tem valor, como é que você acha que você merece? Se eu não me valorizo, se eu não me amo, se eu acredito que não faz sentido, então não tem por que eu ter dinheiro, não tem por que eu ter abundância, não tem por que eu ter prosperidade, porque eu não mereço isso. Porque lá na infância eu escutei que isso não era para mim. Então a raiz da pobreza, e a gente tem dentro das crenças, a gente fala muito que você pode ser a primeira pessoa a quebrar a raiz de pobreza da sua família, que é o que a gente fala de repetição de padrão. Então eu posso ser a pessoa mais rica da minha família, então eu posso determinar e quebrar toda essa raiz, que toda família, por mais que ela seja tem um vínculo e uma herança de pobreza, vai ter um momento que alguém vai quebrar essa corrente de pobreza e vai ter um rico ali. E aí é onde entra o processo da evolução da inteligência emocional. Eu não consigo quebrar essa raiz sem eu quebrar os meus paradigmas e as minhas verdades. Aí é onde entra a crença. Porque todos nós somos capazes de ressignificar qualquer crença, mas eu preciso saber o caminho, né? E o caminho mais natural não é sobre ganhar dinheiro, porque se você tem a crença da pobreza, você ganha e perde do mesmo jeito, porque ele vai embora. Então isso é muito interessante. É aquelas pessoas que elas ficam pobre e rico na mesma velocidade. Quantas histórias de quem ganhou na Meg e voltou a ficar pobre, né? Então não é sobre eu ter o dinheiro, é o que eu faço com o dinheiro que eu tenho. Então, se eu não trabalhar o meu emocional, as minhas crenças limitantes, eu não vou conseguir, de fato, ser próspero. Porque não é a quantidade de dinheiro que eu pego, é o que eu faço com o dinheiro que eu pego. Como eu faço multiplicar. Então, isso é muito importante quando a gente fala de crenças financeiras. E está totalmente conectado. Aí, a crença emocional, se eu não trato, ela entra na crença saúde, automaticamente, porque quando a gente usa toda a nossa roda da vida, o nosso MAS, uma das coisas que mais conecta com todas as outras áreas é o financeiro, né? Porque se você não está bem financeiramente, mexe com o espiritual, mexe com a saúde, mexe com um monte de coisa. Por quê? Porque tudo que possamos sobreviver tem que ser pago. A nossa água, a nossa luz, a nossa sobrevivência precisa de dinheiro. Então, quando eu entro no processo de não ter dinheiro, eu entro em desequilíbrio, em uma disfunção, né? Que aí mexe com uma série de coisas. Para ter noção, a gente está em 3 especialistas aqui, e uma coisa ela conecta com a outra, né? E o espiritual, ela está totalmente voltado dentro do contexto também, o contexto espiritual, conectado com o emocional, com saúde e com dinheiro. Porque qual a conexão? Como é que você vê o dinheiro? Eu costumo muito falar para as pessoas, o que é dinheiro para você? Que a gente tem que se perguntar, o que é dinheiro para você, para mim? Para que serve dinheiro? Porque às vezes eu acho que dinheiro é tudo e não é. Para que serve dinheiro? O dinheiro manda em você ou você manda no dinheiro? Porque se o dinheiro mandar em você, você não é ninguém. Você é apenas dinheiro. Né? Fica a reflexão, né? eu vejo isso de uma forma... Você falou da roda da vida. O escopo do conteúdo que a gente está trabalhando aqui na Midpoint, já vamos dar esse spoiler então. A linha editorial é toda construída em cima da roda da vida. Por quê?
A gente vê muito empresário, galera workaholic, trabalha e esquece de cuidar das outras áreas. E aí muita gente sai procurando conhecimento técnico, se aprofundar cada vez mais em conhecimento técnico. A gente vai falar muito sobre soft skills, o que a gente pode trazer com isso na nossa vida. Só que eu vejo que quem está tendo um sucesso real naquilo que deseja como profissão, trabalhou muito bem a parte emocional, a base. Porque a galera vai lá, faz uma faculdade, ou então faz algum curso, trabalha a parte técnica, depois desenvolve soft skills, mas a base ainda não está bem cuidada, que é justamente a especialidade de cada um aqui. Por isso que eu vejo que esse podcast vai ser uma novidade que vai abrir a mente de muitas pessoas aqui na região. E as pessoas acabam negligenciando isso. Então, né? Então, levantar esse assunto sobre crenças, a pessoa entender, poxa, a galera demoniza o dinheiro. Só que aí você está falando o contrário. Na verdade, você é que tem que ter o controle dele e não ele sobre você, não é isso? O dinheiro, na verdade, é um extensor daquilo que você é. Se você é ruim, você vai ficar ainda pior com o dinheiro. Se você é bom, você vai ficar ainda melhor. Essa história que rico é ruim, não, isso não faz menor sentido. As pessoas melhores que eu conheço na vida são pessoas ricas. São ricas de verdade. Não são ricas mais ou menos. Né? São pessoas doadoras, são pessoas que contribuem. Lógico que, como tudo e qualquer coisa, tem pessoas também que são ruins, mas ela já tinha índole ruim. Não mais que isso. Agora, o porquê que as pessoas falam isso? Porque é muito melhor você falar isso de mim do que você fazer o que eu faço para ser quem sou eu. Essa é a grande diferença. As pessoas não querem fazer o que você faz, ela quer ter a vida que você tem. Aí é muito mais simples. Aí ela acha ruim porque você tem um carrão, porque você tem uma casona, porque você viaja, porque você isso. Mas eu tô fazendo o quê? Eu tô tomando Coca-Cola com coxinha e eu tô todo final de semana no churrasco tomando cerveja. Eu não trabalhar no sábado, nem pensar, meu sábado é sagrado e meu domingo também. Então, é essa mentalidade que a gente tá falando. Novamente, né? vai pra crença. Exatamente. Eu tenho que abrir mão de algo bom para algo melhor. Ninguém tem tudo. É quebrar um padrão. É quebrar um padrão. É uma decisão. São escolhas. Na verdade, eu costumo muito falar que dinheiro são escolhas, né? Eu vou escolher por uma época. Lília pode falar muito melhor disso, porque ela é casada com uma pessoa que que eles têm isso muito enraizado, que é o japonês, né, o oriental, ele tem isso. Então, eles têm um planejamento de vida já de muito cedo. Então, eles sabem quando eles vão parar de ganhar dinheiro, de trabalhar, não de ganhar dinheiro. Eles constroem uma renda passiva. A partir da renda passiva, eles mudam o padrão, porque eles já podem manter, ele não vai cair nunca, porque o padrão já está mantido com o que eles têm, não depende mais daquele outro dinheiro. E a vida é bela. Porque eles têm uma cultura educacional completamente diferente do brasileiro. Educação e tudo. Educação completamente diferente. Mas eles entendem sobre a construção. Isso. E sabem que por uma época... E eles não têm tempo não para... Eles trabalham sábado, domingo, feriado e dia santo. Agora também quando eles tiram para curtir 15, 20 dias, pode desligar os telefones. Eles são É assim ou não, Lília? Eu convivi com alguns japoneses e era assim o processo dele, mas eles ralam pra caramba. Muito. Aí o outro olha assim, mas não há mais. Olha o que é feito para se construir. E o mais e o mais gostoso que eu acho, não sei se os ouvintes sabem quem é Giron. Giron, ele fala muito sobre isso. Primeiro, você constrói toda a sua renda passiva. Quando sua renda passiva puder pagar o seu padrão de vida, aí é a hora de você construir sua casa. Aí de adquirir ativos, né? É a hora de você comprar seu carro. Você já tem passivo suficiente para o seu padrão. Então agora pode ir. Porque senão você compra a casa e depois você tem que vender. Eu vejo, Gena, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, como a quebra de um processo natural. Então, vai ser natural, é do destino do ser humano continuar seguindo o mesmo padrão da família. Sim. Então, você vai tomar uma decisão. Eu quero que se quebre aqui. E aí, no início, vai ter um desequilíbrio. Tem que ter. Então, assim, vai ter um tempo que você vai trabalhar mais,
que você vai fazer um esforço sobrenatural em relação ao restante das pessoas para aí sim, a partir de você, vir não somente uma fase financeira diferenciada para toda a sua família, mas um conhecimento mais aprofundado em relação ao emocional, conhecimento técnico, interpessoal. Já vou abrir até um spoiler. Para quem está assistindo, aqui é uma hora de bate-papo, vai ser algo bem rápido para poder realmente trazer para a galera esse gosto do que é crença, só que a gente já vai ter novos programas aqui na MatePoint, onde a gente vai falar mais aprofundado sobre isso. Vamos trazer a nova mentalidade com Lili e Larissa, vai ser algo sensacional. A gente já tá, só de pensar nesse programa, minha cabeça já falta explodir, né, que é algo totalmente novo. Vamos ter também aqui falando sobre inteligência financeira, quero convidar a Gena também, para poder a gente estar falando sobre isso na MatePoint, e aí a gente vai poder aprofundar aqui, Gena, Larissa e Lilian, todo esse conteúdo para quem vê isso como uma novidade, entender isso e internalizar. Isso, porque a nossa missão aqui com a MatePoint é realmente conseguir tirar as pessoas do status quo. Então, se você sente que o seu destino é diferenciado, é entender como fazer isso acontecer na sua vida e na vida da sua família. E aí eu tenho certeza que cada um aqui teve que tomar uma decisão, né, em algum momento da vida para poder isso acontecer, né? Teve um ponto de ruptura. E aí eu queria saber de cada um, qual foi o seu ponto de ruptura? Aos 11 anos, Rafael, eu declarei na frente do espelho que eu ia ter uma vida muito diferente do que a vida dos meus pais. Eu via o esforço, eu via a dedicação, eu via o empenho deles, mas via que as coisas não aconteciam como eles gostariam, né? Então eu declarei aos 11 anos que eu teria uma vida muito diferente do que a vida deles, e assim aconteceu. Mas não foi fácil, sempre nas minhas palestras, treinamentos, eu sempre digo, para eu crescer, eu preciso de um processo. E esse processo, ele é árduo. É um processo longo, de muitos desafios, de muitas decisões importantes, e você precisa ter ao seu lado pessoas, a gente não pode esquecer das pessoas, porque quando eu declarei, eu precisei que pessoas me apoiassem para que eu pudesse seguir a fazer diferente e a fazer melhor. Então, eu não tive o apoio do meu pai em algumas coisas, mas eu tive o apoio da minha mãe, eu tive o apoio dos meus irmãos, eu tive o apoio dos meus professores, eu tive o apoio de mestres, pessoas desconhecidas. Mas o meu desejo era tão ardente e a palavra declarada era tão forte, a imaginação era tão forte, o desejo, que tudo aconteceu. Não foi simples, não é fácil, mas é um processo. Quando você declara, quando você sente. E é o que Gena falou. Alguém da sua família precisa quebrar um padrão. Então, eu consegui quebrar esse padrão na minha casa, né? Esse padrão de repetição de vícios emocionais, esse padrão de crença de desvalor, esse padrão de crença de desamor, e é sobre isso que eu quero falar agora, sobre essa crença tão forte, que é a crença do desamor. Eu fui uma criança muito amada, mas já teve pessoas na minha família que não foram, né? Não falando dos meus irmãos, nem do meu pai e da minha mãe, graças a Deus estão juntos, a gente vive muito bem, meus irmãos, a gente se ama muito, mas outras pessoas e outras, né? E eu observo hoje, trabalhando diretamente com pessoas e cuidando de pessoas, e eu afirmo, 90% das pessoas que eu trato, que eu cuido, elas têm uma crença muito forte, que é a crença do desamor. Então, a falta de amor impede que você evolua. A falta de amor impede que você cresça. A falta de amor impede você de ver a vida com tantas oportunidades. A falta de amor impede você de acreditar no outro. A falta de amor impede você de avançar. E onde é que essa falta de amor surge? Primeira e segunda infância, e a gente traz as feridas emocionais, de abandono, de rejeição. Não sabe o que é primeira e segunda infância? Sim. É o quê? Primeira infância, barriguinha da mãe, até os 6, 7 anos, e 7 até 13, 14 anos, a gente está na segunda infância, né? Então, são fases importantes, principalmente a primeira infância, porque ali está todo o registro do seu inconsciente, né? E depois a gente vem com mais força ainda na segunda infância. A gente precisa estar olhando para essas duas fases. Então, essa parte da falta de amor, a crença do desamor, impede a gente de ver o sorriso de uma criança e dizer que sorriso lindo. Impede a pessoa de ver oportunidades gigantescas na sua frente e ela não conseguir visualizar e vislumbrar, até mesmo sobre o dinheiro, até mesmo sobre oportunidades de trabalho, até mesmo nas relações. Ela não consegue ver porque ela não se sentiu amada, não se sentiu cuidada.
segura. Ela foi abandonada, ela foi rejeitada, ela foi abusada, ela foi traída, ela foi humilhada, comparada, injustiçada. Então, dificilmente, se a pessoa que sentiu tudo isso sobre forte impacto emocional, porque realmente tudo isso é sobre forte impacto emocional, e ela não entender que ela precisa estruturar isso, organizar, fazer as pazes com sua criança ferida, trazer para a consciência, trabalhar esse contexto, trazer a resiliência, dificilmente ela vai conseguir avançar. E aí ela vive comparando a sua vida, ela não declarou, ela não imaginou e ela não organizou aquilo que precisaria ser organizado, que é acolher a sua criança. Então é muito assunto, é muita coisa para se fazer, mas a você que está aqui nos ouvindo, não pense que isso não é possível para você, porque é um processo, é possível para você. Então acompanhe o Meetcast, acompanhe o Meet Point, acompanhe essas pessoas aqui, que nós temos uma missão, e eu sempre digo que o propósito me achou, eu não achei o propósito me encontrou, e diz, vem aqui, que aqui é o seu lugar. Então, eu vislumbrava ser empresária, né, e eu consegui isso. Então, eu vislumbrava, depois de me tornar empresária, dizer assim, eu tenho algo a mais a fazer. E como Gena falou, a espiritualidade, né, tá voltada nisso tudo, é Deus acima de todas as coisas. Então ele sempre esteve comigo e sempre está comigo. Então nos meus momentos de tristeza, de dúvidas, incerteza, de solidão, ele estava ali e ele me sustentou e tem me sustentado até aqui. Então Deus sobre todas as coisas, e a gente tem que entender que é tudo sobre ele e para ele. E eu não poderia deixar de citar isso aqui. Então, falando de desamor, se você, querido ouvinte, você não foi amado, eu quero te dizer que você tem que buscar esse amor por você mesmo, fortalecendo a sua identidade. E aí a gente precisa trabalhar a crença de identidade, fortalecer o seu eu sou e acolher essa criança. E aí é um processo. Para eu crescer, eu preciso de um processo. E aí vem as outras partes. E estamos aqui para poder contribuir. E parabéns pelo projeto, porque a gente precisa olhar para essa roda da vida e dizer, existem mais áreas, que não é só profissional, que não é só financeira, que existem outras áreas que a gente precisa ter um olhar. Gena tem uma história linda que ela vai contar, o porquê que ela entrou nessa área, o porquê, onde foi que tudo começou. Então, falar de financeiro é importante, falar das emoções é importante, falar da espiritualidade. Então, também ter esse olhar sobre a roda da vida. E eu não poderia deixar de citar sobre o poder da declaração e da decisão, porque não adianta só declarar e imaginar. A gente precisa agir, tem que ter a ação. Então, vamos dar passos em busca de ter uma vida melhor, porque a gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para dar certo. Para quem está em casa agora assustado com todo esse novo mundo, esse novo conhecimento, não precisa estar assustado, né, Lili? A primeira parte do processo é entender o que você acabou de explicar bem, foi incrível. E queria saber também de Larissa, né? Teve algum ponto de ruptura, Larissa, que te puxou para também iniciar também essa jornada de autoconhecimento? Propósito. Essa questão de buscar um conhecimento profundo sobre a saúde, sobre a fisiologia humana, né? Eu nunca comunguei de ver o ser humano em físico e espiritual. Na minha visão, na minha intuição, estava tudo conectado. Então, esse poder da decisão, de você entender que o universo ele é autoconsciente, que você é um ser que está totalmente conectado ao mundo e a todas as coisas, quando você tem essa identidade declarada, né, do seu pertencimento, do seu estado de unidade, e quando você tem uma decisão e um posicionamento de modificar uma realidade, aquilo que você deseja vai se mostrando a seu favor. E as coisas vão chegando, as pessoas que precisam estar nesse projeto, nesse propósito, elas vão surgindo, porque está tudo conectado. Então, a minha busca era unificação. Né? Eu sou casada com um professor de medicina, há 10 anos eu tenho aula sobre fisiologia humana, então me considero uma autodidata. Nessa junção entre espiritualidade e fisiologia humana, e hoje em dia, hoje no século que estamos, né, nunca se falou tanto nessa unificação em todos os setores da nossa vida, seja finanças, seja produtividade, seja saúde, seja desempenho, porque de fato está tudo conectado. Então essa decisão, quando você se posiciona, tudo vai mudando ao seu redor, as coisas vão se manifestando. O dinheiro, para mim, ele significa o seu poder de decisão, né? Por isso que é tão julgado, porque você tem um poder
E o que você vai fazer com aquilo depende da sua essência. Se essa essência ela foi bem trabalhada, se você construiu isso em cima de valores, você vai ter bases sólidas, você não vai oscilar tanto. Porém, se essa essência não foi trabalhada e você está sujeito a essas paixões levianas e etc., você vai sendo seduzido, vai entrando em situações que de fato vão te roubar energia, e como está tudo conectado entre dinheiro, família, espiritualidade, saúde, automaticamente na frente você vai perder. Porque ninguém segura aquilo que não é. É ser para ter. Então, a minha questão o meu destrave veio nesse sentimento de unificação. E eu não descansei enquanto eu estudei e entendi de fato. E glória a Deus que hoje nós temos uma ciência de ponta comprovando tudo isso, que tudo está conectado. E a partir do momento que você decide, essas informações vão chegando até você. Esses mentores vão chegando até você e você vai caminhando e vai destravando tudo isso a partir do desejo genuíno do seu coração. Bacana, né? Eu acredito tanto nisso, mas tanto. A grande questão é que a galera quer dificultar. O simples e o básico feito recorrentemente é que é mais difícil, né? Ter essa disciplina de realmente trazer isso para a sua vida. Vou dar um exemplo aqui, eu até citei no Happy Hour. Nayara, minha esposa, me matriculou numa corrida sem nem me avisar, moça, tá matriculado. Então agora eu tô de dieta, porque foi a forma charmosa dela de dizer que eu tenho que entrar em dieta. E aí, o que é que eu faço? Um cálculo de proteína, de carboidrato, de gordura, do que pode ser consumido ao longo do dia e gasto calórico. Então, se eu consumir mais do que o que o meu corpo gasta de calorias, eu vou engordar, menos eu vou emagrecer. Simples, prático e rápido. Só que a galera não quer. A galera quer qual é o segredo de emagrecer em 30 dias? Isso é um exemplo bem básico, né? De que é simples e você consegue fazer. É fácil? Não é. Não. E a galera não quer isso. É decisão, posicionamento. Então eu vejo que realmente é tão importante a gente cuidar dessa base de uma forma sólida. E a base é isso, é cuidar, entender o que é crença para trabalhar isso. né? Existe uma teoria que chama pirâmide de Maslow, né? Na psicologia, todo mundo já estudou isso, né? Uhum. Essa questão desse alinhamento das suas necessidades básicas para depois você estar fluindo. Você está conseguindo fazer ali uma trajetória e, de fato, cumprir ela, né? Você consegue ser mais inteiro nos seus planejamentos quando você vai equilibrando aqui o básico, que foi a Gena trouxe bastante para nós. Essa inteligência financeira, você colocando cada coisinha no seu lugar, colocando cada época para estar realizando cada coisa, fazendo um planejamento. Não tem como dar errado a matemática, é tudo matemática. É o universo autoconsciente, essa física quântica que comprova que tudo é matemático, é energia, então precisa de posicionamento e organização. E muitas vezes se negligencia o básico, né? Sim. Pensa lá em cima, esquece a básica, é justamente o que a Gena estava falando. Sem uma vida financeira equilibrada, como é que você vai cuidar da base? E esse ponto de ruptura, Gena, como foi que Lilian estava falando, todo mundo quer conhecer a história. Eu conheço. Se você é um empresário centralizador e tem dificuldade de delegar por medo da equipe não fazer tão bem como você, contrate certo. GVR Mentoria. Exatamente no período que a gente mais cresceu. Então a gente saiu do faturamento aí de 240 mil, passando de R$1 milhão com esse trabalho da GVR Mentoria. Premier na campanha Agora Vai. Aquele revestimento que você quer trocar, a cozinha para renovar, o reparo para ajustar, agora vai. Ofertas irresistíveis na Premier. Vem pra cá, Avenida 7 de Setembro, Petrolina.
E é claro que uma identidade de marca nova pede também uma casa nova. É por isso que a Vale Design agora está nesse novo endereço, que também fica na Souza Filho, só que agora bem próximo à Codevasf, ao lado da caixa d'água da Compesa. Super fácil, aconchegante, onde eles podem estar te atendendo o cliente por hora marcada. O meu grande ponto de ruptura foi um momento que eu fiquei, poucas pessoas sabem, eu fiquei 6 meses de cadeira de roda. Eu não andava porque eu tive um problema na coluna, não gosto nem de falar que eu... E foi um momento muito difícil na minha vida, exatamente porque eu não tinha a renda passiva. E isso fez uma diferença muito grande para mim, né? E aí foi todo um processo que eu precisava, foi quando eu descobri que meu filho era dislexo. E aí, quando você descobre, o que é que acontece? Você, além de você estar em situação financeira desafiadora, você dobra ou triplica o faturamento pelo que você precisa fazer no tratamento. Para você ter uma ideia, a consulta hoje da médica que eu levei meu filho, ela custa quase R$4.000. Uau. Né? Então, o que é que acontece? Aí você diz, e agora? E vem tudo de uma vez também. Aí não é apenas a consulta, aí você vai ao fonoaudiólogo, você vai ao pedagogo, e não é por tempo indeterminado, para sempre. Não é algo que você vai fazer ali 6 meses, 1 ano e vai parar, não é isso. E aí você diz, e aí eu fui buscar o que eu precisava de melhor, conhecer quem eu era. E aí eu fui buscar inteligência emocional. Foi quando eu comecei a mergulhar na inteligência emocional, quando eu fiz o LIFE, quando eu fiz o PNL, quando eu fiz o ROI. Eu entrei nessa busca incessante de saber quem é Gena. Porque eu costumo falar que nós somos um HD em branco. Que lá na primeira infância foi jogado um monte de informação. E que me definiram. Eu não tive a oportunidade de me definir. Aí eu vou para a segunda infância. Mais gatilhos mentais para enfatizar tudo aquilo que eu escutei na primeira infância. E aí eu cresço e eu me pergunto, quem eu sou? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? O que é isso, na verdade? O que é propósito? O que é missão? Não, meus pais disseram que era para me ser isso. E tá tudo bem. E quando você mergulha na inteligência emocional, você começa a perceber que você não é nada disso que disseram que você é. Você é muito melhor. Eu não conheço ninguém que se conheceu que não encontrou alguém melhor. Não conheço ninguém. E olha que foram mais de 3.000 pessoas diretas que eu já trabalhei. Hoje eu criei um método, né, através disso. Então, eu fui me cuidar para ser mãe de Pedro. O problema não era ele, Deus me deu. Então, se ele me deu é porque era para me fazer o melhor que eu podia com ele. Isso é lindo. E aí eu fui trabalhar a mim, tanto que meu filho hoje ninguém nem sabe que ele é disléxico, que ele é nada. Ele é totalmente, além de ser lindo, né? Lindo. Então, e é lindo em todos os aspectos, não só fisiologicamente. É um menino realmente de ouro. Foi o menino que Deus desenhou assim de ser seu. Então, eu acredito muito que às vezes os pais acham que o problema é o filho. O problema nunca é o filho, o problema somos nós. Isso é lindo. Você está pontuando muito forte. Somos nós. Então, eu fui trabalhar a mim. E assim, foi uma ruptura muito grande com minha mãe, com minha família, porque minha mãe queria que ele lesse. Eu digo, o filho é meu, quem educa sou eu. E é da minha forma. A senhora não é especialista, ele vai para um especialista cuidar dele. E assim, e você tem que estar muito preparado para você romper com isso.
né? E se você não se trabalha, é impossível você conseguir isso, porque nós somos trabalhados para ser submisso o tempo todo pelas pessoas mais velhas, mas não é isso, a gente tem que ser submisso para as pessoas sábias, para as pessoas que realmente nos direcionam para o caminho correto. Exatamente. Porque acaba que você não apenas adquire o conhecimento, você vai contra a correnteza em relação Exatamente. a todo o restante da família. Exatamente. Né? Então isso para mim, eu costumo dizer, eu tenho uma amiga ela vai estar aqui no evento que a gente vai estar fazendo, que a Eugênia diz assim, a gente se conheceu juntas, né, nesse evento, nós ficamos no mesmo quarto, hoje nós somos grandes amigas, e a gente se conheceu no nosso primeiro evento de inteligência emocional, as duas, a gente fez juntas, e ela disse, Gena, tu era um casulo e se transformou numa borboleta. Que bacana. Né? Então, assim, eu era bem introspectiva, eu era muito séria, eu era muito cética, meu D, quando eu comecei todo o meu processo, era 98. Hoje o meu D é 56. O que é D, para quem não sabe o que é D? É dominância, o nível de dominância, de arrogância, de todo esse processo. Então, assim, você precisa entender quem você é, quais os pontos que você precisa melhorar e buscar trabalhar ele. Não é simples, não é fácil, mas é totalmente possível, desde que você tenha e você deseje. Em que ano foi, Gene, esse acontecimento? Eu não sou muito boa de data. Isso deve ter mais ou menos. De roda, você descobriu que seu filho era disléxico? Não, meu filho era disléxico, meu filho tem 21 anos, né? Eu descobri que meu filho era disléxico com 7 anos de idade. Porque ele não lia aos 7 anos, né? E aí eu levei ele para Salvador, meu irmão queria, não, vamos levar para os Estados Unidos, se acalme, né? E aí quando a gente chegou lá, eu estava tão eufórica que eu nem perguntei quanto era a consulta. E na época, eu acho que eu tinha R$200 na carteira, a consulta era R$600 e só pagava em dinheiro. E isso, vamos lá, meu filho tem 14 anos atrás, uma consulta de R$600. E aí meu irmão disse, não, fica tranquila. E assim, ele foi quem me deu muita força, então nunca me ajudou pra caramba nesse processo, né, com ele. Mas assim, não é fácil, tá? Mas a determinação e o que você deseja ser faz toda a diferença na sua vida. Eu perguntei porque 14 anos atrás, e a certeza, na hora você não sabe, por que isso está acontecendo comigo? Não, por que eu estou sendo tão desafiado? Eu não sou de estar na igreja, mas eu sou muito conectada com o JC, mas não é pouco não, eu oro em língua desde os meus 11 anos de idade que eu oro em línguas. Então eu fui criada dentro de uma espiritualidade muito grande. Minha mãe é uma mulher de uma fé inabalável. Então assim, a gente tem uma conexão muito grande com Deus. E quando você tem uma conexão com Deus, é algo muito simples, é tudo. Por exemplo, num acidente que eu tive, que meu carro deu PT, eu saí do carro, eu só levantei os braços, Senhor, muito obrigada. E o cara disse, a senhora tá bem? Eu digo, eu tô ótima, tô viva. Tá tudo bem. Então eu só ligo pra alguém depois que eu resolvo tudo, depois que eu resolvi tudo, que eu peguei minhas coisas do carro, aí eu começo a chorar e aí eu vou ligar, eu sofri um acidente, assim. Mas até então, tudo tranquilo. Eu disse isso porque 14 anos atrás você começou um processo de autoaprendizagem e desse processo de conhecimento de inteligência emocional fortíssimo. Sim. Só que olha a missão. 14 anos depois, mais de 3 mil vidas mudadas que você ajudou. Eu tenho famílias totalmente restauradas. Famílias e filho que se suicidava, filhos que se mutilava. E assim, e da filha chegar assim no palco e dizer, eu morava no inferno. Eu não tinha um lar, eu não tinha uma casa. Na frente dos pais, os pais como alunos. Então assim, é como eu estou dizendo, as pessoas vão para meu treinamento buscar dinheiro. E quando eles chegam lá, eles não entendem nada, que o problema não é o dinheiro. Com certeza. Porque o dinheiro é atraído pela pessoa que você se torna. Tudo interligado. Só isso. O dinheiro é energia. Exatamente. O que é que você está canalizando? É uma frequência, né? É uma frequência. Isso. E assim, e quando eles chegam lá, que eles se deparam, é muito gostoso, vou até citar o nome dela aqui. Eu convidei Milena para ser minha palestrante no evento. E o meu intuito não era ela palestrar em si, era ela conhecer meu produto. E a única forma de eu levá-la era levar como palestrante. Sim. E na época ela me cobrou um valor e eu nem questionei, eu digo, tá certo.
E aí eu disse, manda o número da sua conta que eu deposito, tá tudo certo. E ela entrou no meu evento e simplesmente ela capotou. Ela não foi mais embora. No outro dia ela foi a primeira, ela chegou primeiro que eu. Quando eu cheguei ela estava lá sentada esperando para entrar. E assim, hoje a gente vai ter um evento em novembro, ela já mandou 4 pacientes. Porque agora ela entende que o problema não é saúde, é aqui, é emocional, Realmente. linkado com o financeiro. Não tem a ver. Porque a paciente chega, ela passa 1 hora na sala dela falando os problemas que ela está Dentro. e não é. E agora ela consegue entender o quanto é importante a inteligência emocional. E depois ela foi para o PNL, hoje ela é minha mentorada. Então, é sobre... Deu um show no Happy Hour. Deu show, toda showzaço. programadora neurolinguística, né? Mas é sobre o quê? Por que a gente busca tanto que as pessoas vão para esse mundo? Porque eu não sou quem eu penso que eu sou. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou os meus resultados. Então, se você não está tendo resultado, o problema está em você, não está no outro. Não está no outro. Eu costumo muito falar isso, né? Então, nós somos frutos dos nossos resultados. Então, se eu não estou tendo resultado, algo está errado em mim. E aí entra a física quântica, entra a inteligência emocional, financeira, está tudo junto. Tudo é uma coisa Nada só. tá separado. E o elo maior disso tudo, quando você está conectado na roda da vida, você está conectada muito com o espiritual. Sim. Não tem como. Por exemplo, se você fizer um INTEF, se você fizer a segunda vez, é outro INTEF. Porque não sou eu que conduzo. Uhum. Eu só sou instrumento. Total. Porque tem coisas que acontecem lá que eu nem sei como é que acontece. É o campo. Trazendo. O que ela fala das feridas, eu já tô, acho que quase 30 e poucas turmas. De Intef já. Eu nunca peguei uma turma que eu não tivesse uma mulher abusada. Que Nunca. não tivesse, sempre Não tem. tivesse. Tem 1, 2. Quando é de mulheres, é umas 10. Então isso é muito mais comum do que se Aqui no imagina. Nordeste, E então, né? assim, Então, né? e elas falam de uma naturalidade quando termina o evento. É como se a ferida sarou. Porque quando você fala... Desassocia também. Você desassocia da ferida. Exato. É quando elas começam a entrar em si, entrar na amorização, entrar em todo o processo, elas começam a entender que aquilo ali não foi só uma coisa que aconteceu. Uhum. Não mais é o que... Ela não é aquilo. Muda a percepção. Né, a Do percepção. Então é muito fantástico. E quando você tem uma ferida muito forte, ela atrapalha a sua vida como um todo. Claro. A importância de saber que isso existe e tratar antes de Sim. pensar em qualquer outra área. Né? E o mais importante para Com mim em certeza, relação ao tudo meu é mental. filho foi porque eu me preparei para ser mãe dele. Aham. E aí eu brigava com o mundo. Então eu tinha laudo, não adiantava a escola, eu dizia é assim. Mas, Gena, eu digo, é assim, tá aí no laudo, leia? Sabe ler? Leia. Qualquer coisa eu vou na procuradoria. A prova dele é oral, não é escrita. Oral ele tirava 10, se fosse escrita ele tirava 0, porque ele não tinha discernimento e ele confundia as letras. Que lindo. Mas se eu não tivesse levado o diagnóstico, como a maioria dos pais não tem condições financeiras e não vão buscar o que realmente tem direito, você deixa os professores fazerem e a escola fazer o que querem. Porque você não sabe até onde você pode ir. Então isso para mim não foi a guerra, não foi somente com a minha família. Foi com a escola, foi com a sociedade. Quando alguém dizia alguma coisa, eu digo, epa, eu não aceitava. Você se empoderou, se preparou primeiro. Exatamente. Então você estava pronta. Então, eu me preparei para ser mãe dele. Então, eu não deixava. Aí uma vez eu cheguei, só para a gente concluir, no 2º ano, na auxiliadora. E foi no 2º ou foi no 1º? Eles reprovaram ele. Aí mandaram me chamar. Aí eu disse, vocês leram o laudo dele? Aí eu comecei a perguntar, eu programadora, aí eu vi que elas tinham começado a utilizar o laudo dele, todo o processo dele no 3º período. Aí deixa ela falar.
Aí eu disse, pronto, você leu que a média dele é 5, ele está 7. Você leu que ele não pode ser reprovado em inglês. Você viu que ele não pode ser reprovado em espanhol. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou para casa e vou esperar vocês refazer tudo. Porque eu gastei 10 anos de psicólogo, de psicopedagogo, para vocês destruírem em 1 minuto. Eu vou para casa. E se vocês não fizerem... mas a GRE, eu digo, não tenho nada a ver com GRE. Eu tenho a ver com vocês. Eu vou para a procuradoria e a gente resolve. E tá tudo resolvido. Agora eu vou dar 2 dias a vocês, se vocês resolverem. E elas resolveram. Com menos de 24 horas me ligaram. Eu digo, resolveram? Pronto, parabéns para vocês. Então, mas poucas pessoas... Com certeza. É tanto que eu disse... Para mim foi uma surpresa quando Pedro disse, minha mãe, eu vou fazer faculdade. Eu digo, faculdade? De quê? Porque para mim eu não queria nem que ele fizesse. E ele resolveu fazer e passou em primeiro lugar. O seu empoderamento empoderou ele. A importância de não somente ter o autoconhecimento, lindo, claro, mas ter o empoderamento. Exato, e brigar pelos seus direitos, pelo seu filho. Olha o exemplo dele em casa. Tá? Não pode, entendeu? A gente tem que ter essa muita ciência, quem é meu filho, lógico que você não tem que estar, mas você, se seu filho ele tem algo e ele tem esse direito, por que é que eu vou permitir? Se a escola, eu digo, vocês fizeram o que precisavam ser feito? Não, então por que é que vocês querem dar sentença a meu filho? Se você não fez o seu papel. Ele é um adolescente, ele é uma criança. Vocês não vão fazer porque eu não permito. E é sobre isso. A gente tem assunto aqui para 5 horas de bate-papo e o negócio flui. Eu tô achando incrível. Aí é essencial. E quem ficar curioso, quiser se aprofundar, vão ter vários eventos aqui em breve, com Lilian, com Larissa, com Geno. O INTEF vai estar aí esse ano ainda também, né? A última turma é em novembro. Em novembro, então eu indico demais. Geno estava levantando aqui essa questão de... No INTEF você é um instrumento, você falou. Sim. Só que eu vejo que... com anos de expertise como vocês têm de prática, isso é uma missão de vida também. Sim, então não é somente um negócio, agora é uma missão de vida, já é muito mais aprofundada. Deus usa, exatamente, ele usou o meu filho para mim encontrar o meu propósito e a minha missão. Pelo propósito. É uma missão de vida e divina também, então nesse caso. Sim. E aí chega um momento que você percebe isso e você... É certeza, todo mundo que está aqui ama o que faz, acaba se tornando algo, realmente uma paixão. Eu já escutei de Lilian alguns cases também que me deixaram impressionado, que nem você está falando que tem muito no INTEF, né? Que a gente fica até surpreso uma turma ter 10 casos de abuso ali. Quando é só mulheres. Como é que isso impacta na vida pessoal? Queria escutar de cada um, começando aqui por Lilian. Entender que isso é uma missão de vida e não somente um negócio, que você pode ajudar pessoas, que você encara de frente. Uma coisa que eu vejo muito em Lilian, Larissa, Gena, é que quanto mais passa por esse processo, mais grata é pela vida, mais gratidão tem, né? Mais boa energia a gente tem para transbordar. Queria escutar isso de você, Lilian. Como é isso sendo uma missão de vida sua, através do Instituto também? Que pergunta, né? Resumindo, né? É bênção, é divino, é lindo, é forte. Quando eu me deparo, né, com pessoas ali arrasadas no fundo do poço, sem perspectivas, relacionamentos destruídos, saúde debilitada, que é o que a gente vem acompanhando bastante. E a gente poder dizer assim, você nasceu para ser feliz, você nasceu para dar certo. A gente só precisa virar essa chave de ver pessoas com tantos talentos, com tantas habilidades, com tantas competências e sem acreditar que é possível ter uma nova vida. Então, poder contribuir com isso, porque nós não fazemos nada. A gente só direciona, né? Porque quem faz é Deus, que nós somos instrumentos mesmo, é o que a Gena falou. E com a permissão, porque cada um de nós precisamos nos permitir. E a permissão eu te procurei, maravilha. Você deseja mesmo isso? Quanto de 0 a 10? Eu sempre pergunto isso. O quanto que você quer ter uma nova vida, ter um novo direcionamento? Eu estou comprometido com você 100%. E quanto é que você está comprometido comigo? Porque se a pessoa disser, e tal, ficar titubeando, né? Não faz sentido, não é o momento dela. Só pode ajudar quem quer ser ajudado, né? Só pode ajudar quem quer ser ajudado. Ninguém dá carona a pé.
Ninguém dá carona pé, exatamente. Então, é muito bonito o trabalho que é feito e ter esse trabalho como missão é algo divino, é algo surreal, é algo sobrenatural, é extraordinário. Eu amo exatamente tudo que Deus colocou na minha vida até aqui, todos os conhecimentos que eu busquei, tudo que eu faço extremamente com qualidade, com muito amor, porque eu sei que alguém também estendeu a mão para mim. E o quanto que isso foi importante no meu processo. Então, eu não estendo só uma mão, eu quero estender o pé, a outra mão, o braço. Eu faço tudo porque eu modelo Jesus. Então, ele é o maior líder que já existiu. Então, tudo de Jesus eu modelo. Então, ele é a minha fonte maior de inspiração. Do servir, do acolher, do ajudar. E eu não estou preocupado com o que vem, porque eu sei que vem o melhor. Eu não me preocupo com o que vem, porque eu sei que vem o melhor. Porque se eu estou fazendo por amor e para amar, e tendo Jesus como modelo, não tem como dar errado. E até então nunca deu. Tem dado tudo certo. Já me falaram, sonhar alto, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Só que modelar Jesus é uma ambição enorme e tem que estar na linha, né? Sim. Primeira vez que eu escuto isso, por isso que eu tô falando. Realmente é algo incrível pensar, poxa, eu modelo no ouvir, eu modelo no servir. É claro que Jesus é perfeito. E eu tô longe, muito longe de ser perfeita. Mas ele é minha fonte de inspiração. Que incrível. Minha fonte de inspiração diariamente, todos os dias. Eu quero estar sempre olhando para Jesus dizendo, esse é o caminho, é isso que eu quero. Porque desde quando eu decidi isso, eu nunca passei nenhum tipo de dificuldade. Só desafios, que eu trato eles como desafios. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas diante das aflições você tenha bom ânimo. E quando eu entendi essa passagem, qualquer aflição que vier, eu estou tendo bom ânimo e eu vou tirar o melhor disso. A dor vem, a tristeza vem, porque somos seres humanos, temos, né, as emoções, mas passa. Choro uma noite, no outro dia já estou renovada, agradecida, em oração, joelho no chão e tendo bom ânimo para perseverar. Então, é essa perseverança que está dentro de mim. Uma coisa muito importante é a questão da crença de que modelar Jesus é algo religioso. Isso é uma coisa que nós temos que pontuar, principalmente eu na área onde eu estudo essa questão da epigenética como fisiologia humana, e a Gena trouxe algo espetacular, né? Essa conexão que ela sempre teve, essa espiritualidade, a mãe como exemplo, e ela pontuou, eu não estou em igreja sempre, mas eu tenho esse sentimento, né? Essa energia, essa certeza convicta de que ele está comigo. Então, o que é que nos separa de modular Jesus? É achar que eu preciso ir por uma igreja para me conectar com quem eu sou. Porque Jesus, quando eu digo que a espiritualidade é fisiologia humana, essa presença de Jesus nasce com a gente. Porém, a sociedade faz com que nós tenhamos uma percepção errada sobre esse poder que nós temos, independente de religião. É isso que a física quântica e epigenética traz, assim, comprovadamente como matemática, como mais um são dois. A partir do momento que eu entendo quem eu sou e que eu direciono a minha visão para modelar Jesus, eu preciso entender que minha mente não distingue ficção de realidade, tudo que eu desejo para o outro não existe. Todas as vezes que eu penso sobre alguma coisa e esse sentimento é negativo, eu estou desejando, esse pensamento muda a bioquímica do meu corpo em milésimos de segundo e eu estou produzindo a minha doença. Eu atendo muitos pacientes com câncer que trazem crenças e amarguras gigantescas, não existe acaso. Então eu sempre digo, modelar Jesus é entender que essa espiritualidade faz parte da sua fisiologia humana e para o seu organismo voltar a estar em homeostase, ou seja, funcionando com toda a potência que você nasceu para ser, você precisa se basear em princípios e valores e isso fazer parte de você. Isso ser uma sabedoria e um estilo de vida. Então as coisas vão tomando outra proporção, você vai atraindo coisas novas para a sua vida e o milagre vai acontecendo com a reconexão de quem você é. Então essa crença de acessar Jesus, estar em religião, é algo que está de fato causando muitos malefícios na nossa sociedade.
Eu cheguei até a me candidatar como deputada federal para levar física quântica para dentro de todas as escolas e universidades. Por causa desse estado de consciência que eu vejo que te afasta de quem você é. E acaba atraindo muita coisa para a sua vida que não seria necessária se você entendesse que você e ele são um só. Incrível. Isso entra no que a gente falou de... É o básico e o simples bem feito. E muita gente quer algo, um milagre, quer algo Milagre complexo. E isso aí, eu lembrei daquela frase que não é o que acontece com você. É o que você faz com o que acontece com você. A regra 90-10. Isso, 90-10. E é isso. Então não é sobre religiosidade, né? É sobre inspirar em um grande homem, né? No servir, Estilo de vida. no estilo de vida. Uma decisão. Então, Jesus Cristo é perfeito. Então, se eu puder ser 50%, 60% como ele, já cumpri uma linda missão aqui nessa terra. O que é que eu falo depois disso tudo, hein? Uma aula dessa. Aquela reflexão. Fiquei até reflexivo agora. Eu vou aproveitar, já vou trazer um spoiler, só que quando esse episódio for ao ar, já vai estar acontecendo, já vai ter sido inaugurado. É parte da sua missão de vida. Você falou até que se candidatou já com missão, Sim. trazer essa mudança para a nossa região. Sim. É um amor também pela nossa região. E em breve vai ao ar a loja quântica do Vale também, né? Para poder ajudar aqui quem está aqui perto já ter acesso a esse tipo de tratamento. Esse tipo de tratamento. E eu queria ouvir um pouquinho também de você, Larissa, sobre essa missão sua. A gente já está aqui na última rodada de perguntas para poder entender como é que surgiu e como é que é hoje em você. A questão de você ver o corpo humano como um corpo eletromagnético, né? Tem muito a ver também com a carreira do meu marido na questão da medicina regenerativa. O que é a biofísica quântica e por que a loja quântica, né? Existe um ganhador de prêmio Nobel, que é o Dr. Beck Sackman, que ele afirma: a biofísica é o sistema primário do corpo humano e a bioquímica, onde o remédio atua, é o sistema secundário. Portanto, se a biofísica não estiver funcionando, a bioquímica não funcionará. O que é biofísica? A sua fisiologia espiritual. Hoje, a visão da medicina é esse ser elétrico. Corpo, mente e espírito. Onde o espírito comanda a mente, que comanda a fisiologia do seu corpo. Então, a biofísica são moduladores frequenciais que agem no campo energético, que são nos biofótons, como as nossas células se comunicam. Então, quando eu olho para o paciente e eu desejo cura, tanto que a gente atua muito na área de doenças crônicas degenerativas, câncer, enfim, a gente tem história aí para contar nesses 15 anos de milagre que não é milagre, é fisiologia humana. Eu vejo isso porque hoje a ciência já comprovou isso. Mas só que, infelizmente, há essa crença da separação. Então, os moduladores, eles vêm fazer com que aquela medicação cumpra o papel que ela tem que cumprir num determinado período e depois o ser humano volta a ter vida normal, sem precisar de uma medicação bioquímica que neutraliza o que gerou a patologia. Então, os moduladores, eles vão organizar o campo. A gente também, obviamente, vai instruir o estilo de vida que faz com que contribua com aquela patologia. O paciente continua tomando as medicações consciente desse estado que ele tem nele elétrico e o corpo ele vai entrar em homeostase a partir do momento que o paciente abre mão dos fatores que levaram à doença. Então existe a educação. No hábito também, né? Funciona independente, mas a gente faz esse processo porque o desejo é que ocorra mais rápido. Então eles entram nessa questão biofísica do organismo, por exemplo, quando eu tomo uma medicação bioquímica, eu tomo um comprimido, esse comprimido é metabolizado no meu sistema digestório, vai no meu sistema nervoso central e vai me dar uma informação que vira biofísica. Tudo vem da energia para a matéria. Então, essa informação é do que é feito os moduladores. Eles vão dar a informação da célula para ela voltar a funcionar como ela foi programada para ser. Porque tem muitos fatores interferentes que estão mudando a fisiologia do organismo humano. Por isso que você usa um bloqueador, que é o remédio. Então, a gente usa esse frequencial para modular aquela resposta nata do organismo e ensina o paciente, acorda a visão dele, conscientiza sobre o que está levando ele a adoecer e tem muito a ver com as emoções e estilo de vida. Antes da gente passar aqui para a Gina, queria que você falasse um pouquinho da loja quântica. O que é que vai ter, como vai ser, qual é a importância das pessoas conhecerem, que vai ter isso aqui no Vale de São Francisco, sim. né?
É novidade. A gente tem essa missão, né? Essa missão de levar consciência. Primeiro, despertar a consciência das pessoas para quem elas são de fato. E trazer uma nova metodologia de tratamento, que vem com esses conceitos da epigenética, física quântica, baseado na medicina regenerativa, que é o que há de mais moderno hoje em dia no tratamento da medicina. Se você digitar lá, você vai ver. Que você vai tratar ali o campo, o sangue, e educar o paciente com vídeos e etc. Então, a gente quer potencializar o resultado daquele paciente em todas as patologias. Então, tem os moduladores para órgãos, tem toda a linha ortomolecular de magnésio, iodo, toda a parte nutricional. Enfim, vai ter suplementos também dessa linha mais ortomolecular, mais sem tóxicos. A gente vai trazer o que há de ponta mesmo para o Vale de São Francisco. Show. Então, quem que tiver curioso, lojaquanticadovale.com. Isso, temos o site. Provavelmente quando esse episódio for ao ar, já vai estar no ar também o site para poder a galera conhecer. Gena, um pouquinho de você nos falar aqui como essa missão, é uma missão de vida hoje, né? E como é ter mudado mais de 3 mil vidas aqui na região. O peso disso, que você vê como uma missão agora, né? 14 anos atrás começou esse processo de autoaprendizado. E agora já são mais de 3 mil vidas mudadas através de, não só do INTEF, como vários eventos, né? Diretas. Direta. Na verdade, eu acho que quando você faz um propósito, uma missão, acho que eu sempre falo que quando você termina um evento, você é sensação de dever cumprido. É porque aquelas pessoas, quando elas entram na sala, elas chegaram ali com algo mexendo nelas. Algo que elas foram buscar que nem elas sabem o que é. E, na verdade, restaurar vidas é quando você entra em alguns minutos, você se dá a oportunidade, tem que se dar, né? A oportunidade de dizer assim, quem sou eu? Porque como a gente iniciou esse podcast, Lila falando sobre o que as pessoas mais precisam é se amarem, se conhecerem, né? E o que você mais aprende dentro do método é o amor incondicional por você. Porque Deus, ele fala uma coisa, amai ao outro como a si mesmo. Como é que eu posso dar amor se eu não tenho? Então, muitas pessoas vivem numa vida incongruente, que eles não amam nem a si mesmo, imagine o outro, né? E aí você começa a ter uma paixão muito incondicional com você. Então eu acho que a minha missão é como eu lhe disse, Pedro não é meu filho por acaso. Né? Ele veio com um propósito muito maior. E assim, ele sempre foi uma criança muito diferente, ele tinha um olhar diferente, o olho dele parecia de vidro, parecia que ele estava olhando você por dentro. Né? E assim, e quando Deus manda, ele sabe o porquê. Então, os desafios é desafio para a gente. Mas o desafio, muitas vezes, ele vem com um significado chamado propósito, chamado missão. Sim. Né? E lá na frente você vai entender. E quando eu entendi uma frase na minha vida que faz hoje, até hoje, nada acontece por acaso. Tudo é providência. E tudo acontece para o melhor, independente do que seja. É uma forma que Deus está usando para te comunicar algo. E às vezes eu não tenho uma boa escuta. E ele diz, então vai ser do meu jeito. E ele dá da forma dele. Né? É quando um pneu estoura na estrada, pra você ter ideia, eu já parei para dormir entre Floresta e Bimirim. Deu um sono. Eu digo, eu vou parar, senão eu vou virar o carro, vou bater o carro. Parei num local, numa casinha, que até hoje eu procuro ela. Uma árvore, parei meu carro, deixei o ar-condicionado ligado, peguei o travesseiro, sozinha, e fui dormir. Dormi 20 minutos. Acordei e fui embora. Eu nunca mais vi essa casa. Sei nem onde é. Então ali, eu podia tão ter confiado e ter dito, eu vou porque aqui eu posso ser assaltada. Então, e eu desci o acostamento e eu disse, não, eu vou ter que parar, porque o sono realmente está muito pesado. Então, a maioria, quando você acredita, você sabe que ali é porque vem a abundância. É para que você entenda, que você não conseguiu entender. Porque eu costumo falar que Deus, ele fala com a gente, mas a gente quer que ele fale mesmo, né? A boca, né? Fale para você entender. Porque ele está o tempo todo falando, você não escuta. Sim.
Porque você quer escutar o que você quer escutar e não o que é bom para você. E é uma das coisas que eu sou apaixonada, é a língua dos anjos. Eu oro em língua há muitos anos, né? E oração em língua é exatamente você pedir a Deus aquilo que você precisa e não o que você quer. Exato. É você estar conectado com o Espírito Santo. Então, é bem por aí o caminho. Então, a minha missão, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Transformar a vida, em transformar empresários, em pegar pessoas que não têm potencial, que acreditam que não pode, eu mostrar para ele que ele pode evoluir, que ele pode crescer. Isso é tudo de bom na vida. Que conversa maravilhosa. 3 depoimentos incríveis, mas a gente já está extrapolando o tempo do Meetcast. Inclusive, antes de finalizar, agradecer pelas 3 estarem aqui, Lilian, Larissa, Gena. Além de 3 especialistas, são 3 mulheres de negócio, conseguir uma hora aqui, tá todo mundo junto nesse mesmo local, já é um milagre que Deus falando com a gente para fazer dar certo, né? Claro. Antes da gente finalizar, eu só gostaria rapidinho de agradecer novamente a Revale, Real Invest, Runner Pizzaria, GVR Consultoria, Vale Design, Instituto Lilian Kochiyama, nossos parceiros patrocinadores, quem faz isso aqui poder acontecer, são parceiros que querem ver o Vale de São Francisco crescer. E já também deixar um recado. Se você quer se aprofundar nessa conversa, quer saber mais a fundo sobre a nova mentalidade, sobre inteligência financeira, acompanhe as redes sociais, @mpmeetpoint no Instagram e @mpmeetpoint no YouTube. Se inscreve para estar sempre antecipadamente por dentro de tudo, tá certo? Se você é um empresário centralizador e tem dificuldade de delegar por medo da equipe não fazer tão bem como você, contrate certo. GVR Mentoria. Exatamente no período que a gente mais cresceu. Então a gente saiu do faturamento aí de 240 mil, passando de R$1 milhão com esse trabalho da GVR Mentoria. Premier na campanha Agora Vai. Aquele revestimento que você quer trocar, a cozinha para renovar, o reparo para ajustar, agora vai. Ofertas irresistíveis na Premier. Vem pra cá, Avenida 7 de Setembro, Petrolina. E é claro que uma identidade de marca nova pede também uma casa nova. É por isso que a Vale Design agora está nesse novo endereço, que também fica na Souza Filho, só que agora bem próximo à Codevasf, ao lado da caixa d'água da Compesa. Super fácil, aconchegante, onde eles podem estar te atendendo o cliente por hora marcada.